Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje Roberto Lima, médico, Wilson Davis, médico, e a ausência sentimos do médico Bruno Pivato, que desta vez não pôde estar conosco. Nós falaremos a respeito de uma crise cultural que estamos tendo. Uma crise que nos toca porque fala de um momento da sociedade brasileira, num grande desenvolvimento econômico, mas culturalmente nós estamos ouvindo ainda muitas coisas como "ah, se eu te pego". Então, dentro desse processo de lixo cultural, como a filosofia não tem papas na língua para falar e vai dizer exatamente isso, eu quero conversar com vocês a respeito do que estamos vivendo. Roberto, bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu queria situar um pouco assim, porque o que nós estamos chamando de lixo cultural, eu acho que a gente tem que reservar como sendo a nossa opinião. Né? Claro. Porque, na verdade, essa é uma discussão filosófica antiga de o que é o belo, né? o que é o valorizado, o que não é. Né? Então, nós estamos considerando que esse tipo de música, esse tipo de programa, de apelo popular, né? É um entretenimento vazio, que não informa muito, que não forma muito, principalmente, é o que nós estamos chamando de lixo cultural, vamos dizer assim, né? Então, se trata da nossa opinião, da maneira como nós, né, acredito que nós pensemos de forma muito semelhante com relação a isso, né? Mas há que se fazer a ressalva de que tem muitas pessoas que gostam disso por seus motivos e que acham que o que nós gostamos seria chamado de lixo, sem graça e tal. Eu acho que a gente tem que fazer essa ressalva com uma certa dose de humildade, digamos assim, para não ficarmos como os donos da verdade. Mas eu acho importante o que tu dizes, porque quem não tem opinião não tem credibilidade. E a opinião parte do pressuposto de uma leitura do mundo. E nós temos obrigação de fazer esta leitura. E a partir desta leitura nós julgamos a nós, os outros, julgamos o mundo, julgamos a nossa existência, fazemos as nossas escolhas e temos as nossas certezas. Então é importante que tu cites isso realmente. Dr. Davis, como tu estás vendo todo esse processo? Tu, um homem, aqui acaba uma ressalva. Nós estamos na casa cultural idealizada por ele, a Casa de Bar. E um homem que vivencia a cultura, que promove cultura como poucos nesta região, e tem estado oferecendo para a cidade de Lajeado, região, shows, músicos, orquestra. Puxa vida, um homem que trabalha com isso, como vê um mundo onde o Big Brother faz o sucesso, onde uma música que não exige nada absolutamente que não seja apenas o corpo destilando o cérebro. Como está vendo tudo isso? O problema eu acho que tem que ser analisado assim dentro de um ponto de vista até histórico. Acho que a maioria das pessoas não sabem de que quando houve o Império aqui no Brasil, o povo foi impedido de estudar. Nós ficamos 300 anos sob uma lei onde quem era alfabetizado, quem recebia os primeiros ensinamentos culturais era só a corte, a elite. Enquanto que os outros países da América do Sul chegaram até a ter universidade, a Universidade de Córdoba, por exemplo, é lá do ano de 1500, por aí. Então, o Brasil ficou 300 anos morto nisso. Então, nós já arrancamos muito atrás. Outra coisa importante, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos as imigrações italiana, alemã, a própria imigração portuguesa, e eles trouxeram uma bagagem cultural que foram transmitindo aos seus descendentes. Mas à medida de que as cidades foram crescendo, à medida que a cultura foi se misturando, foram se perdendo certos hábitos. E eu diria que hoje o que o povo tem em geral, ele não tem a capacidade de perceber o belo, a arte, os detalhes das coisas. Vou só citar música, por exemplo. Né? O que se ouve na televisão? Se ouve pagode. O que é pagode? É uma batida e nada mais, que não é muito mais do que os índios fazem aí, do que se fazia lá, os negros faziam lá na África. Né? Então, se nós tivéssemos
se a mídia colocasse agora uma música bem formada, uma música mais elaborada e que chamasse a atenção, ensinasse as pessoas a ouvirem, a prestar atenção nas coisas, como nós estamos fazendo aqui, o nosso esforço é para isso, eles iam ter uma outra gama de percepção, eles iam ter outras oportunidades de lazer. Assim não. O cérebro se formata ouvindo esse tipo de música, é isso que toca. Tem estações de rádio que eu digo assim, Antena 1, por exemplo, ele não tem inibição de falar, Antena 1. Tu ouve a Antena 1, é o dia inteiro o mesmo ritmo, a mesma coisa, o mesmo som. Dá a impressão, o ouvido da gente cansa e tu fica com aquela mesma coisa. Isso vale, eu citei com a música, isso vale para tudo mais. Tudo o mais. Tudo acaba na mesmice, nivelado por baixo. E o povo, como se condiciona só a ouvir isso, não desenvolve. E perde a chance de aprender no emaranhado das coisas, o que é belo, o que é bonito, o que é agradável, o lazer, enfim. Essa questão, o senhor está falando e toca no belo, o Roberto diz que a filosofia se debate com essa questão, o que é o belo, né? O que é a arte e tal. É interessante, na República de Platão, há tanto tempo atrás, estou tirando um livro de 2.400 anos, eles discutem o belo e eles partem de um pressuposto para se ter onde caminhar. Eles acreditam que o belo parte de uma eloquência humana e de uma exigência humana, onde não se pode aceitar o banal, o corriqueiro. O belo, então, ele tem uma estrutura elevada, ele tem que ser uma busca elevada. É como se ele fosse transcendente, como se ele não estivesse no primeiro momento de encontro, no primeiro momento de toque. Então o belo é algo mais, não é o simples, não é aquilo que está de qualquer jeito. A filosofia se preocupava com isso, dizendo isso. Os filósofos, os pensadores acreditavam nisso. E eles, quando falavam da arte ligada ao belo, eles eram mais exigentes ainda. Tanto que eles não aceitavam qualquer instrumento tocado de qualquer jeito, não aceitavam qualquer poesia, não aceitavam qualquer letra. Tu trabalhando, Roberto, na tua área, uma área de psiquiatria, como tem feito a leitura desta massificação, desta mídia que insiste, como o Dr. Deves estava falando, de colocar músicas que absolutamente não exigem o cérebro, né? Ou você pode deixar o cérebro de lado. Sendo jocoso, obviamente. Como vês isso? Eu acho que isso tem algumas explicações, né? Eu acho que o apelo comercial ele tem um aspecto muito importante dentro da construção disso, né? A mídia vende, né? Porque tem público que compra. E esse processo da formação do público, eu acho que ele é de duas vias. Eu lembro de uma situação que meu pai sempre me dizia isso: a gente gosta do que come, e não a gente come o que gosta. Né? Ou seja, a exposição sistemática a determinada comida, como era o que ele estava dizendo, ou a determinada música, a determinado estilo, faz com que a gente crie intimidade com aquilo e acabe tomando gosto. Né? Isso explica por que os chineses comem insetos, por exemplo. E nós não né? achamos isso totalmente incabível, comer insetos. Né? Mas eles são criados comendo insetos, então aquilo desenvolve o gosto. Então nós somos expostos, né, a determinado tipo de música, sistematicamente, pela mídia, e acabamos achando que aquilo é o gostável, digamos assim. Então, eu acho que há uma responsabilidade muito significativa dos formadores de opinião. Né? Então, são os professores, são as pessoas que escolhem a programação, são as pessoas que administram as redes de mídia, os jornalistas e tal. Porque o ser humano ele tem essa tendência a aceitar e, digamos assim, a entrar na onda. Né? Então, essa é uma das vias. A outra é a via pessoal, porque mesmo que me ofereçam determinado produto, eu tenho a responsabilidade de decidir se eu acolho isso ou não. Então, se a televisão está me oferecendo um programa que eu considero de baixo nível, eu tenho a possibilidade de assistir aquele programa ou de trocar de canal ou fazer outra coisa.
Então, nós somos, eu concordo muito com essa questão histórica, assim, né, porque nós não somos treinados, não somos ensinados pela escola, pelos pais, pelos nossos líderes, a refletir, a pensar, puxa, o que eu quero fazer do meu tempo? Eu quero dedicar 8, 10 horas por semana para o futebol, para assistir a futebol, programas sobre futebol. Eu quero dedicar as minhas noites todas a assistir determinada novela. Não, nós não somos treinados a fazer essa reflexão. Nós somos treinados a andar na onda. Está passando, vamos assistir. Então, eu penso assim que nós vivemos uma crise que se refere a isso, assim, a capacidade reflexiva do ser humano. O ser humano não é treinado a pensar e a se olhar. Sabes que eu andei escrevendo 2 colunas seguidas, uma sobre o Big Brother Brasil e o Michel Teló, eu fiz questão de tornar isso polêmico, e o outro sobre uma mudança de época, porque eu andei lendo um documento que é um documento de Aparecida, onde na época que o Ratzinger, o atual Papa, esteve no Brasil com os bispos latino-americanos, e me interessa o documento porque o documento é um documento culturalista, onde há muitos pensadores, muitos assessores, professores de universidade, gente pensante mesmo, que escreve e tal, e que opina, fazendo uma leitura do mundo. E lá pelas tantas me chama a atenção no documento, quando eles dizem que nós vivemos uma mudança de época. E a mudança mais intensa é a mudança cultural. Este processo, falas bem, David, sobre a questão do Brasil, do histórico do Brasil, ligado à própria formação universitária, à formação escolar, tal. Realmente, eu acho que a primeira biblioteca que nós conhecemos, de fato, foi a Biblioteca Real de Lisboa, quando veio para cá, fugida de Napoleão junto com Dom João. E tu vês assim, que realmente falta a educação para a sensibilidade, a educação para a música, a educação para a literatura. Aliás, eu não sei se vocês repararam que os mais vendidos, eles são livros extremamente comerciais, consumidos, e estão muito mais para o entretenimento do que para a cultura em si. Tu vês que falta uma formação até universitária mais ampla, mais culturalista para nós, porque nós temos hoje vários profissionais sendo formados nas universidades, mas a gente vê como o nosso mundo parece estar cada vez menor, mais pequeno. Às vezes a gente fica elucubrando coisas e a gente fica pensando assim, se eu fosse presidente da República, o que eu faria no Brasil? É evidente que eu acho que o problema básico do Brasil é a educação. A educação. Como é que eu começaria a educação? Eu começaria a educação por aquelas coisas que deveriam começar em casa, mas que não tem, nem nas escolas tem. Eu começaria com uma cruzada nacional de uma educação básica, primeiro, de comportamento. Como é que as pessoas se comportam frente às outras? Vai na rua num país desenvolvido e vai na rua e observa o comportamento do brasileiro. Vai no trânsito e observa o comportamento de um motorista no trânsito. Pode ser que na direção do carro esteja um médico, um advogado, um engenheiro ou um operário, mas eles têm todos o mesmo padrão de comportamento. Não tem educação elementar básica. Chega numa rua lá, chega em Londres, pede uma informação para alguém. É aquela maneira gentil, educada de responder. Faça aqui no Brasil esse teste. O respeito com a coisa pública, o respeito com o destino do lixo, hábitos que as pessoas têm, o barulho. Há poucos dias, no congresso, num espetáculo em São Paulo, a orquestra teve que parar porque era celular tocando. Então, pessoas que vão assistir um concerto não têm a educação mínima disso. Então, eu começaria